Oi gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou aluna do segundo ano do técnico de multimídia e hoje vou apresentar para vocês sobre o contexto histórico e a análise da banda de nu metal System of a Down. Aqui é a introdução, vou falar primeiro sobre a Guerra Civil Libanesa, sobre a banda, a origem dos integrantes e a análise da música Sugar. Começando pela Guerra Civil Libanesa. A Guerra Civil Libanesa ela aconteceu entre 1975 e 1990. Ele foi um conflito muito complexo, que foi impulsionado por divisões internas e pela interferência de potências vizinhas, como Israel, Egito e Síria. E internamente, tinham muitas tensões entre os grupos religiosos e étnicos, e acabaram sendo agravadas pela presença palestina, que levaram ao colapso do Estado libanês. O sistema político confessional estabelecido pelo Pacto Nacional de 43, ele acabava favorecendo mais os cristãos maronitas e os muçulmanos sunistas, acabando que intensificando as disputas pelo poder. E o Pacto Nacional de 43, ele foi um acordo não escrito que estabeleceu a estrutura política confessional do Líbano, atribuindo cargos políticos principais para os diferentes grupos religiosos. Por exemplo, o presidente ele sempre seria um cristão maronita, o primeiro-ministro um muçulmano sunita e o presidente do parlamento um muçulmano xiita. E teve uma chegada muito grande de refugiados, especialmente após o Setembro Negro, que foi entre de 70 e 71, que acabou aumentando ainda mais a instabilidade. E a OLP, liderada pelo Yasser Arafat, acabou usando o Líbano como base para ataques contra Israel, levando à invasão israelense em 82. E nesse contexto acabou ocorrendo os massacres de Sabra e Shatila, que foi perpetrado pelas milícias maronitas com conivência israelense. E o conflito ele acabou terminando com a expulsão da OLP para a Tunísia, a ocupação síria do Líbano entre 75 e 2005, a criação de uma zona de segurança israelense no sul e a ascensão do Hezbollah, que passou a resistir à presença israelense na região. E agora eu vou explicar sobre a banda. Em 1994, a banda foi criada em Los Angeles, na Califórnia, pelo Serge e pelo Darren. Entre 95 e 97 foi a entrada do baixista Chavo e do baterista John. Em 97 foi a mudança do nome de Victims of a Down para System of a Down. E o lançamento do primeiro álbum System of a Down foi em 98 e em 2001 foi o lançamento do segundo e o mais famoso álbum Toxicity. Aqui só agora sobre os integrantes, o Serj Tankian, que ele fica no vocal e no teclado, ele nasceu em 21 de agosto de 67, ele nasceu em Beirute, no Líbano, a origem dele é armênia, os pais eles eram armênios, que acabavam vivendo no Líbano, e um fato interessante é que a família dele se mudou para Los Angeles quando ele tinha 7 anos, já que eles estavam fugindo da Guerra Civil. O Darren, ele fica na guitarra e também no vocal. Ele nasceu em 18 de julho de 75. No vocal foi em Hollywood, na Califórnia, nos Estados Unidos. A origem dele também é armênia, já que os pais deles migraram para os Estados Unidos. E um fato também interessante é que o pai dele, o Vartan Malakian, ele é um pintor e artista visual conhecido. E a família dele tem raízes profundas na cultura armênia. O Chavo, ele fica no baixo. O nascimento dele foi em 22 de abril de 74. Foi no Erevan, na Armênia, que era a antiga União Soviética. A origem dele também é armênia. E o outro fato interessante é que ele se mudou para Los Angeles ainda criança. E antes de se tornar o baixista do Soulja, ele trabalhava como empresário da banda. E agora o John, ele fica na bateria. O nascimento dele é em 15 de julho de 73. O local é em Beirute, também no Líbano. A origem dele também é armênia. A família dele, assim como a do Serj, estava fugindo da guerra e foi para os Estados Unidos. E outro fato interessante dele é que ele entrou na banda em 97, substituindo outro baterista original, o Andy. Agora eu vou fazer a análise da música. A música que eu escolhi foi a música Sugar, é do álbum System of a Down de 98. O lançamento dela foi em 24 de maio de 98. A duração é de 2 minutos e 34 segundos. Os compositores foram o Serj e o Darren e a produção do Rick Rubin e do System of a Down. A música, ela mistura muitas questões políticas e sociais com um foco mais na violência, repressão e o consumismo. E o título Sugar, ele pode ser interpretado como uma metáfora para o modo como a sociedade ela acaba consumindo de maneira muito destrutiva e superficial, como se estivesse viciada em algo doce e prejudicial. E a letra também ela faz críticas ao impacto da violência e às guerras nas pessoas, além de questionar as escolhas de vida e manipulação pela mídia e pelas autoridades. Aqui eu peguei alguns trechos do clipe e eu vou explicar para vocês alguns deles. Aqui no começo, primeiro um jornalista, ele está criticando os jornais que só falam de sensacionalismo.
Abre aspas, ninguém está abrindo os olhos. Nossa economia global está esgotando o mundo de nossas vidas e os recursos naturais. E você está feliz? Vamos lá, eu trabalho para o sistema. E uma característica muito importante no clipe é a bandeira dos Estados Unidos, ali no fundo, já que os Estados Unidos é o grande símbolo de consumismo e deterioração dos recursos naturais. Aqui, né, nessa parte aqui, tem um grupo muito grande de pessoas que estão andando na mesma direção, com as mesmas roupas e na mesma velocidade, fazendo uma alusão para a alienação das massas. E aqui, essa senhora, ela acaba dizendo que comprou uma arma da Sako. É pequena, bonitinha e cabe bem na minha bolsa, que é satirizando já que o porte de armas dos Estados Unidos é liberado para a maioria das pessoas. Aí aqui esse policial, minha namorada, você sabe, ela briga comigo às vezes e eu apenas chuto ela e aí ela fica bem. Já que uma alusão também a outro tipo de violência, a violência doméstica, né? E a violência no geral acabam sendo muito normalizadas em um ambiente que a violência acaba sendo normalizada. E aqui, mais para a parte do final, parece um interrogatório da FBI, provavelmente um assassino violento, ele está sendo interrogado. Eu sento no meu quarto isolado, sem luzes, sem música, apenas raiva. Eu matei a todos, estou ausente para sempre, mas estou me sentindo melhor. E essa aqui é a frase que vai sendo repetida diversas vezes no final, como me sinto, o que digo, no final tudo isso desaparece. E assim, o que essa frase ela significa? Ela significa que não importa como você sente, quais são as opiniões, já que no final as guerras vão acontecer mesmo, você vai morrer do mesmo jeito, então para que você ter opiniões próprias e ter criticidade entre as situações? E as imagens que vão aparecendo são de guerras, de pessoas sendo espancadas, de pessoas sendo enforcadas e outros diversos tipos de violência. E aqui eu finalizo essa apresentação com uma frase do Search: vivemos em um mundo onde os homens são desorientados e as bombas orientadas. Muito obrigada pela atenção.